Essa é a aula 2 do curso Compreensão e Interpretação de Texto. E nessa aula eu vou falar para vocês de elementos essenciais para a compreensão e interpretação de texto, tá? Então, qual que é o elemento 1 principal? É o conhecimento de mundo. Se você não tiver conhecimento de mundo, se você não tiver leituras, você não fará uma boa compreensão e interpretação daquele texto que vai ser colocado na sua frente. Seja ele de linguagem verbal, tá? Seja ele de linguagem mista, linguagem verbal e não verbal. Que tipo de textos são esses, né, que compõem essas duas linguagens? Então, textos jornalísticos, poemas, que são estruturalmente verbais, escritos. Se você não conhece cada palavra e não sabe linkar aquilo que está escrito ali, você não vai fazer uma boa compreensão e interpretação de texto. Se você também desconhece os tipos que usa linguagem mista, linguagem verbal e linguagem não verbal, que seriam as imagens, que é histórias em quadrinhos, charges, memes. Se você também não consegue assimilar aquelas imagens que são colocadas ali e linkar com o seu conhecimento de mundo, você também não fará uma boa interpretação de texto. Então, conhecimento de mundo é tudo, tá? Então, quanto mais leitura você fizer, quanto mais conversas você ter, histórias você ouvir, quanto mais vídeos na internet, qualquer que seja a sua forma de conhecimento, quanto mais você puder agregar e encher a sua HD aqui, melhor para a sua compreensão e interpretação de texto. Tranquilo? Outro pilar que sustenta a compreensão de texto: contexto. Tem uma frase que diz assim: todo texto fora de contexto gera pretexto. Isso acontece muito quando a gente pega uma certa imagem, né, que está num contexto muito usado ultimamente. Você usa aquilo ali só para aquele fim, para aquela intenção que você quer dar naquele momento, tá? Então você pega um texto, que pode ser um trecho, uma frase, você pega uma imagem e você joga aquilo dentro de outro contexto, circulando, sabe assim, circulando, maneira de dizer, enfocando exatamente aquele pedacinho que te importa para aquele novo texto que você quer gerar. Tá? Então, por isso que todo texto fora de contexto gera pretexto. Então, numa interpretação e numa compreensão de texto, a gente precisa estar muito ciente de qual que é o momento que aquele discurso, que aquele texto foi produzido, qual que é a intencionalidade. Tá? Então, pilar 1, conhecimento de mundo, pilar 2, contexto. Qual outro elemento é essencial para a minha compreensão de texto? Eu saber aspectos gramaticais. E eu vou citar 2 bastante úteis, tá? Para você saber o contexto e saber o texto dentro do contexto, saber como é que dá sentido. Então, um aspecto gramatical importante é você saber sinônimos e antônimos. Tá? Parece bem básico, né? Sinônimos, então são as palavras semelhantes que querem dizer a mesma coisa, mas quando você está lendo um texto, que você tem um vocabulário pobre, que você não consegue saber que aquela palavrinha quer dizer, existe uma outra palavra para você colocar, substituir, que vai dar o mesmo sentido, que existem sinônimos, você não consegue interpretar o texto direito. Tá? Me ocorreu agora que uma vez eu estava lendo um texto e falava a palavra rábula. Esse cara é um rábula no direito. E eu fiquei cri. Que porcaria é rábula. E aí então eu tive que procurar o significado, tá? E rábula então é alguém que no direito ele é muito, ele se acha, ele é muito novo no direito e ele se acha, cara. Então ele é uma espécie de rabugento, alguém, sabe? Então assim, quando você está pretendendo fazer provas de concurso, você precisa então conhecer muitos sinônimos de palavras, fazer joguinhos, fazer flashcards. Eu até tenho uma ideia de fazer isso para disponibilizar, mas eu tenho várias ideias e pouco tempo, tá? Mas é uma ideia, saber sinônimos, tá? Outra coisa então que serve é antônimos, paradoxo, tá? Que é saber o oposto da ideia. Se o cara tá afirmando alguma coisa, qual que é o contrário disso? E pegando todo o contexto, meu conhecimento de mundo,
que eu consigo linkar aqui para ir no comando da questão, né? Já que a gente está falando de provas escritas de interpretação de texto, e ir lá e acertar a questão. Então, além de conhecimento de mundo, de considerar o contexto, de considerar aspectos gramaticais como sinônimos e antônimos, considerar os recursos como imagem, você precisa também saber que toda compreensão e interpretação de texto, ela vai estar em tudo quanto é prova. Então é uma coisa que você precisa saber muito. E você precisa também saber quais são os principais tipos de texto, gêneros de texto, que são cobrados na sua prova. Porque se você sabe a estrutura do texto, tá? E esse é o ponto que eu quero chegar, que seria um outro pilar de compreensão e interpretação de texto. Se você sabe a estrutura daquele texto, se você sabe quais são as características daquele texto, por exemplo, vamos pegar aqui uma charge. A característica da charge, ela é uma imagem, o objetivo dela é contexto específico, que pode ser político, pode ser de futebol, pode ser de cotidiano, e ela quer ridicularizar, ela quer tornar engraçado, ela quer satirizar uma situação. Então, se eu conheço essas estruturas de um determinado texto específico, a minha chance de acertar uma questão de interpretação e compreensão ela é muito maior. Então, o outro pilar seria conhecer os gêneros e os tipos textuais, tá? Então, rapidamente, é isso. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar essa parte mais específica, tá? Aula 3, interpretação de memes, como que eu interpreto um poema. Então, esse é o foco das outras aulas desse curso de interpretação de texto, ok? Deixa suas dicas aí, seus comentários, para que eu possa melhorar essa nossa experiência, que isso aqui para mim também é uma experiência de ensino e de aprendizagem, ok? Bye bye, até a próxima aula.